Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os asteroides. Nós já estudamos os planetas rochosos, os planetas gigantes, os gasosos, e os planetas anões, né? Mas se sabe já de há muito tempo que os planetas têm uma certa distribuição de uma regularidade com distanciamento crescente, cresce rapidamente com o número do planeta. E falta um planeta entre Marte e Júpiter. Entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter faltava um planeta, não é? Então os astrônomos, já no século XVIII, começaram a procurar esse planeta. E finalmente, no ano de 1801, encontraram um corpo ao qual chamaram de Ceres e que imediatamente foi chamado de planeta. Só que no ano seguinte encontraram mais dois, na mesma órbita, ou em órbitas muito parecidas, né? E mais tarde foram encontrados muitos outros corpos. E o importante é que esses corpos, na verdade, tinham dimensões e massas muito menores do que os planetas conhecidos, então, né? Então, passou-se a chamar a estes corpos não de planetas, e sim de asteroides, né? E verificou-se que, na verdade, hoje nós conhecemos um grande número desses objetos, eles formam um cinturão entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, onde deveria haver um planeta e não há. Existe o chamado cinturão de asteroides, que é o que vocês podem ver aqui, uma órbita de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Entre Marte e Júpiter tem essa grande quantidade de asteroides, que não é muito bom usar esse nome, mas seriam assim microplanetas, só que todos mais ou menos na mesma órbita, né? Se você estudar as propriedades das órbitas desses asteroides, por exemplo, num gráfico em que você coloca a inclinação da órbita, né? A inclinação de quantos graus a órbita de um dado asteroide está com relação ao plano da eclíptica. O plano da eclíptica é o plano no qual giram todos os planetas rochosos. Os planetas gasosos giram num plano, né? E os asteroides estão mais ou menos nesse plano, mas não exatamente. Se você fizer, então, um gráfico de quantos graus está a órbita do asteroide deste plano, a partir desse plano, e qual a excentricidade da órbita, você encontra que existem famílias de asteroides que têm excentricidades, órbitas com excentricidades semelhantes e inclinações semelhantes. Então você encontra aí diversas famílias, tá? Isso sugere que os asteroides de uma dada família talvez tenham vindo de colisões de asteroides maiores, não de um planeta, né? No começo pensava-se, aliás, no ano de 1802, um astrônomo chamado Olbers, o famoso Olbers, do paradoxo de Olbers, talvez você já tenha ouvido falar, sugeriu a Herschel, o sujeito que tinha descoberto Urano, diz, olha, é provável que tenha se formado aí um planeta nesta órbita e que depois esse planeta se desintegrou por uma colisão com algum outro corpo gigante, né? Esta sugestão, esta hipótese perdurou por muito tempo. Até muito recentemente as pessoas acreditavam que esta era a origem do cinturão de asteroides, de que, na verdade, se formou um planeta, mas esse planeta explodiu por alguma colisão, coisa do tipo. Esta hipótese não está mais de pé, não se acredita mais nisso.
Acredita-se que não tenha se formado um planeta nesse lugar por causa da influência de Júpiter. Júpiter tem uma massa muito grande que impediu a formação desse planeta. Então, jogou para fora da órbita a maior parte da massa que deveria estar lá nesse planeta. E o que sobrou formou os asteroides, formou os planetésimos que não conseguiram se juntar para formar um planeta maior. Formaram-se, então, os asteroides. Mas alguns desses asteroides maiores colidiram, sim, e se desintegraram, formando, então, famílias de asteroides no cinturão de asteroides. Tá? Então, é provável que esses asteroides que nós conhecemos hoje tenham se formado na origem do sistema solar, a maior parte, mas alguma parte deles tenha sido formado por colisão de asteroides com asteroides maiores. Então, além das famílias de órbitas, também existem famílias espectrais, ou famílias de composição geológica dos asteroides, né? Então, a maior parte, cerca de 75% de todos os asteroides do cinturão principal de asteroides, como nós designamos isso hoje, é formado de carbonáceos. Então, carbono é um elemento importante. E quando você tira um espectro de um asteroide, você pode reconhecer a forma espectral de carbonáceos, né? E uma segunda família, um segundo grupo, são os silicatos, que são 17% dos asteroides, né? Existem, por exemplo, a família dos asteroides metálicos, que são asteroides com grande composição de ferro, por exemplo, e que deve ter surgido de um núcleo de um corpo. Por exemplo, um asteroide gigante que tenha formado um núcleo metálico e que, numa colisão, tenha formado pequenos asteroides a partir do núcleo. Então, hoje são metálicos. É um número pequeno de asteroides, mas existem. Existem também os asteroides do tipo V. V vem de Vesta. Vesta é um dos asteroides e foi descoberto que Vesta tem uma composição muito diferente dos outros asteroides. Ele é composto de basalto. Basalto é resultado de vulcanismo. Os vulcões aqui na Terra formam rochas basálticas. Então, acredita-se que Vesta tenha se formado também a partir de vulcões, né? E por isso que nós enxergamos hoje basalto em Vesta. Mas Vesta é muito pequeno, talvez não tenha se formado os vulcões em Vesta, e sim num corpo maior, num asteroide maior, que possa ter tido vulcanismo no início, que depois também explodiu, formando Vesta e alguns outros raros asteroides da família de Vesta, que são asteroides basálticos. Existem outras classes, né, de asteroides, mas sempre mais raros, né? Eu já mencionei que nós acreditamos hoje que os asteroides do cinturão principal de asteroides, cinturão esse localizado entre a órbita de Marte e de Júpiter, não tenham sido formados a partir de um planeta. E a razão principal disso é que a soma da massa de todos os asteroides desse cinturão compõe apenas 4% da massa da Lua, da nossa Lua. É uma massa muito pequena, né? Quase que insignificante. Todos esses asteroides somados são 4% da massa da Lua, né? Então, não se acredita que, de fato, isso tenha sido consequência de um planeta, porque o planeta devia ter uma massa muito maior, e o número e a massa dos asteroides deveria ser muito maior, né? Bom, então, nós temos entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter este grande cinturão de asteroides, no qual nós conhecemos hoje um grande número de objetos, né?
Mas além desse cinturão principal, existem outras famílias de asteroides, outros grupos de asteroides, né? Por exemplo, um grupo muito conhecido são os troianos, que são asteroides que ficam na órbita de Júpiter, num ponto em que, se você imaginar um triângulo isósceles, um triângulo com 3 lados iguais, desse ponto para o Sol e para Júpiter, né? Neste ponto, pode-se mostrar teoricamente que as órbitas são relativamente estáveis. Então, o asteroide que caia nesse ponto, ele pode ficar lá por muito tempo. Por causa disso, os asteroides se acumulam nessa região. E esses asteroides são chamados de os troianos. Mas é claro que você pode imaginar um triângulo aqui e um outro triângulo do outro lado. Claro. Então aqui, por razões de simetria, pode se formar um outro grupo de troianos, né? Então você tem 2 grupos de troianos, e alguns até brincam, dizendo que, na verdade, se trata dos gregos e dos troianos. Os gregos são a turma de cá e os troianos são a turma de lá, né? E existe uma terceira família, que são as Hildas. E as Hildas têm 3 pontos de acumulação. Aqui, aqui e aqui. São os pontos em amarelo. Os troianos são os verdes, os brancos são o cinturão principal e as Hildas são os amarelos. As Hildas têm a propriedade de terem órbitas excêntricas, com alta elipticidade, e que têm um período orbital em torno do Sol de 2/3 do período de Júpiter. Portanto, há uma ressonância. Enquanto Júpiter dá 2 voltas, as Hildas dão 3 voltas e acabam no mesmo lugar. No entanto, vamos primeiro olhar uma outra propriedade dos asteroides, que é a excentricidade da órbita em função da distância do asteroide ao Sol, né? Em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. 2 unidades astronômicas, 3 unidades, 4 e 5 unidades astronômicas. Então, os asteroides do cinturão principal estão aqui em cor laranja. Tá? Esses são os asteroides do cinturão principal. Você veja que eles têm excentricidades que variam basicamente de 0 a 0,3. Né? Aqui você tem os troianos. Os troianos estão a uma distância de 5,2 unidades astronômicas do Sol, que é a distância de Júpiter. E a 2/3 da órbita de Júpiter, 2/3 de 5 unidades astronômicas, é 4 unidades astronômicas. O que são esses objetos? São as Hildas. Vocês notem que a distribuição de asteroides também tem umas falhas aqui, né? Essas são chamadas falhas de Kirkwood, ou os hiatos de Kirkwood, que correspondem também a ressonâncias com a órbita de Júpiter, do tipo 1/4 da órbita de Júpiter, do período de Júpiter, 1/4, 1/3, 3/5. A todos esses números da órbita de Júpiter correspondem uma falha ou um hiato de Kirkwood. O que vem depois da órbita de Júpiter? Depois da órbita de Júpiter, vem os centauros. Todos esses asteroides entre Júpiter e Netuno são chamados de centauros. Além da órbita de Netuno, existe mais uma família de asteroides, que são os objetos do cinturão de Kuiper, né? Esses objetos estão marcados aqui nesse gráfico em verde. Aqui está Netuno, Urano em azul, pontos azuis, Saturno e Júpiter. Aqui na órbita de Júpiter você tem em cor de rosa, ou vermelho, os troianos, que estão na órbita de Júpiter. Então, entre Júpiter e Netuno estão os pontos em amarelo, que são os centauros. E além da órbita de Netuno estão os pontos em verdes, que são asteroides
do cinturão de Kuiper. Esse cinturão de Kuiper foi sugerido por um astrônomo chamado Gerard Kuiper, que sugeriu que existissem objetos além da órbita de Netuno, né? Isso foi feita uma sugestão em 1950, 1951. Né? Em 1980, no ano de 1980, um astrônomo uruguaio chamado Júlio Fernandes fez cálculos precisos e mostrou que deveria haver um acúmulo de objetos para além da órbita de Netuno, né? E esses objetos explicariam a frequência dos cometas de curto período. Os cometas de curto período só poderiam existir se eles viessem de um cinturão, e ele inclusive calculou o limite inferior e o limite superior desse cinturão e disse que deveriam ter um limite inferior da ordem de 35 unidades astronômicas e um limite superior da ordem de 50 unidades astronômicas. Né? Bom, 12 anos mais tarde, esse cinturão foi descoberto. E hoje nós já conhecemos mais de 1000 objetos neste cinturão de asteroides. Esses 1000 objetos estão aqui em verde. Né? São os objetos transnetunianos. Os objetos que têm órbita além da órbita de Netuno. Nem todos os objetos transnetunianos pertencem ao cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é um cinturão no plano da eclíptica. Existem alguns objetos espalhados, do disco espalhado, que têm inclinações bastante diferentes, como, por exemplo, o planeta anão Eris. Né? O planeta anão Eris, não pertence ao cinturão de asteroide, apesar de ter uma órbita transnetuniana. Mas Plutão, Makemake e outros objetos desse porte, Naumeia, por exemplo, são membros do cinturão de Kuiper. Acredita-se que existem mais de 100.000 objetos com mais de 100 quilômetros no cinturão de Kuiper. Então, é uma região não só rica em objetos, mas é uma região rica em objetos relativamente grandes. Objetos com mais de 100 quilômetros, objetos grandes. Né? Pelo menos para os asteroides, né, comparados com os asteroides típicos, são objetos muito grandes. Né? Ok, então vamos aqui resumir os diferentes tipos de asteroides que nós já conhecemos no Sistema Solar. Né? Quando a gente fala em asteroide, você pensa que é tudo a mesma coisa. Não exatamente. Né? Eles podem ser bastante diferentes, principalmente em agrupamento de órbitas, que é um dos principais critérios que nós usamos para classificar os asteroides. Né? Então, nós temos os asteroides que nós chamamos de propriamente asteroides, são os do cinturão principal e os troianos, né? E as Hildas, que são primas dos troianos. Né? Bom, depois de tudo isso está ou na órbita de Júpiter ou para dentro da órbita de Júpiter. Depois da órbita de Júpiter, entre Júpiter e Netuno estão os centauros. E para além da órbita de Netuno estão os transnetunianos, né? Boa parte deles formando o que nós conhecemos como o cinturão de Kuiper. Aqui nós temos alguns asteroides comparados em tamanho, isso são concepções artísticas, porque nem todos eles foram visitados por naves, então nós não conhecemos os detalhes de todos eles. Mas se você comparar com a Terra, vocês vejam que eles são objetos, de fato, bastante pequenos. Né? Alguns desses objetos foram visitados por naves espaciais. Então, nós já temos fotografias deles. Nós já sabemos qual é a cara deles. Né? Então, Vesta, por exemplo, que foi visitada pela sonda Dawn no ano de 2011, sonda da NASA, Dawn. Né? Outros asteroides, por exemplo, Lutécia foi visitado pelo satélite Rosetta,
da ESA, Agência Espacial Europeia, no ano de 2010. Vocês vejam que todos esses asteroides têm crateras, muitos deles têm fraturas, e a maioria não é redonda. O que significa isso? Não tem gravidade suficiente para garantir uma geometria esférica, né? Pouca gravidade resulta normalmente em objetos de formas não arredondadas, né? Este aqui, por exemplo, Eros. Eros foi visitado no ano de 2001 por uma nave chamada Near-Schumacher, né? Essa nave visitou Eros e visitou Mathilde, que é um outro asteroide. Inclusive, a nave Near-Schumacher fez uma abordagem de Eros, que eu vou mostrar aqui num filme. Então, isso aqui é uma fotografia feita pela nave Near-Schumacher, da NASA, que orbitou e se aproximou e fez uma abordagem a esse asteroide, né? Então, enquanto orbitava, ficava filmando e vocês vejam que não é propriamente o asteroide que está girando, e sim a nave que está girando em torno do asteroide, né? E por isso que a gente pode ver essa forma bastante peculiar que a nave, que Eros tem, né? Alongado e mesmo assim com muitas crateras, né? Também você pode dizer, bom, essa nave certamente, esse asteroide certamente tem pouca massa, pouca gravidade, mas foi exposto ao intemperismo de colisões com outros corpos menores, né, que deixaram então as suas marcas, né? O asteroide Mathilde, né, também é um objeto muito pequeno, né? Vocês vejam que recortado e com crateras também. E aqui o asteroide Gaspra, que foi visitado pela nave Galileu no ano de 1991. Visitou Gaspra e também o asteroide Ida. E ao passo que se aproximou e se distanciou do asteroide Ida, foi fazendo essas fotografias mostrando os diversos lados, porque o asteroide foi girando, né? E aí você vê os diferentes aspectos da nave se afastando do asteroide Ida. E numa dessas fotografias descobriu que esse asteroide Ida tem um satélite, né? O satélite que ficou sendo chamado de Dáctil, e está aqui a foto ampliada do satélite Dáctil, que é um satélite do asteroide Ida. Uma coisa muito interessante também do ponto de vista tecnológico, um grande feito foi conseguido pelos japoneses. A Agência Espacial Japonesa lançou no ano de 2003 uma sonda, uma nave espacial chamada Hayabusa. O objetivo dessa nave era ir até o asteroide Itokawa e 2 anos depois do lançamento a nave chegou lá, desceu no asteroide, fez um furo, recolheu a amostra e voltou para a Terra. Foi um tanto quanto acidentado essa volta, mas no ano de 2010 ela chegou aqui com as amostras do asteroide de Itokawa, que é esse amendoinzinho aqui que vocês estão vendo, né? Sei lá, amendoim, batata, não sei das quantas, uma coisa assim. Muito bonita a foto, né? Mas é bizarro, né? Quer dizer, diferentemente de todos os outros asteroides que vocês viram até agora, não tem crateras, né? Ele é um negócio realmente muito diferente, né? Muito bem. Vamos fazer um estudo das estatísticas de asteroides. Vocês já viram que tem asteroides de vários tamanhos, né? Tem asteroides de 500 quilômetros. 500 quilômetros de diâmetro. Mas tem asteroides muito menores. Existe uma regra que quanto menor o asteroide, maior a frequência, maior o número deles. Isso vocês podem ver por essa estatística, né? Objetos, asteroides com mais de 500 quilômetros de diâmetro, só tem 2. Com mais de 200 quilômetros, já tem 30.
Com mais de 10 quilômetros deve ter 10 mil. Com mais de 500 metros deve ter 2 milhões. E com mais de 100 metros deve ter 25 milhões. Existe alguma chance desses asteroides colidirem com o planeta Terra? Existe. Os dinossauros que o digam. Certo? Há 65 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos por uma colisão de um asteroide de diâmetro de 10 quilômetros. Não era um asteroide muito grande. Também não era um asteroide muito pequeno. Alguns desses asteroides têm órbitas que se aproximam da Terra. Esses objetos são chamados de NEO, NEOs. Objetos que têm órbitas que se aproximam da Terra. Né? E há um trabalho muito grande hoje em dia para mapear todos os objetos que de alguma maneira possam no futuro colidir com a Terra. Evitar para a gente o mesmo que aconteceu com os dinossauros. Certo? Essa é a ideia, pelo menos. Né? Então, até agora já foram catalogados cerca de 10 mil NEOs, 10 mil asteroides cuja órbita se aproxima da Terra. Desses, 860 tem mais de 1 quilômetro de diâmetro. A notícia boa é que nenhum deles está em órbita de colisão com a Terra. Está próximo à Terra, mas nenhum tem uma previsão de colisão, dos que nós conhecemos. E um projeto importante que está sendo construído, um telescópio, né, que chama-se LSST, Large Synoptic Survey Telescope. É um telescópio que vai ficar em Cerro Pachón, né, do lado do Gemini e do SOAR, e que deve ficar pronto para iniciar a operação por volta do ano de 2018. Este telescópio, ele tem vários objetivos, né? Um dos objetivos é levantar milhões de órbitas de asteroides do cinturão principal, né? E acredita-se que pelo menos uns 20 mil transneptunianos e todos os NEOs com mais de 140 metros. Acredita-se que haja da ordem de 20 mil. Então, isso num futuro não muito distante, terão sido todos mapeados. Ok, e para finalizar, está aqui então uma série de fotografias tirada pelo telescópio espacial Hubble no ano de 2013, em que estava fotografando aqui um asteroide e esse asteroide passou a se desintegrar. Isso aqui é a fotografia original, aí fez uma técnica de reforço das imagens e aqui pode-se ver os diversos partes no qual o asteroide se desintegrou. Né? Então, esses objetos podem eventualmente se desintegrar também ou por colisão ou por, enfim, alguma outra razão. Nós sabemos que cometas também fazem isso, né? Mas não só cometas. Asteroides podem fazer isso. Aliás, é importante dizer que nem sempre é muito fácil distinguir entre um cometa e outro. Né? E essa, por exemplo, é a natureza dos centauros. Os centauros têm personalidade dupla. Eles se comportam como asteroides, às vezes, e às vezes como cometas. Né?